certeza, cuidado é né? importante. E essa atenção, de novo, tempo e Sim. atenção são os principais ativos que a gente tem para entregar hoje. Sim, mas isso também pode ser um problema, né? Porque você tem que equilibrar ali um pouco a qualidade do atendimento, só que a qualidade do atendimento muitas vezes é tempo, e você também não tem todo o tempo do mundo, né? Sim, sim. Então, na medida que você aumenta a quantidade de atendimentos, começa a faltar tempo. Como que você faz esse equilíbrio, né? Você tem muitos médicos, inclusive, que acabam equalizando em valores. Ou Sim. seja, poxa, eu tô atendendo muita gente, não consigo atender mais, não quero contratar outros profissionais para o meu consultório virar uma clínica, e eu acabo aumentando o preço. Como funciona isso? Faz sentido aumentar, tipo, a quantidade de profissionais no consultório que pode virar uma clínica? Ou não? Faz mais sentido aumentar preço? Conta um pouco pra gente. Aí é uma questão de fórum muito íntimo, né, Tá. John? É difícil a gente conseguir dar uma receita de bolo de Sim. novo, mas existem ferramentas para isso. Uma das coisas que dá para fazer é, se você atende no seu consultório privado, mas ainda dá plantões, ainda está, de repente, num convênio qualquer, em algum local, que não te dê essa mesma remuneração que você já tem no seu consultório privado, talvez seja a hora de sair de tudo isso e ficar só no consultório privado. Ou, de Perfeito. repente, de abrir um segundo ponto de atendimento, diferente, né, geograficamente diferente Sim. daquele que você já está. A gente também sempre sugere que as pessoas tenham muito cuidado de não colocar todos os ovos na mesma cesta, Sim. né? Porque hoje, por exemplo, se eu atendesse num modelo convencional de consultório, Uhum. tivesse uma sala alugada, e de repente o dono daquela sala resolve mudar, resolve me tirar o Sim. contrato, encerrar o contrato, mesmo que tenha ali uma cláusula de 30, 60 dias, alguma coisa, mas ele resolve pegar o imóvel de volta para ele, eu fico sem lugar para atender. Sim. Eu fico preso, né? Então eu vou precisar correr atrás de algum outro lugar para me adaptar, de repente os pacientes que passavam comigo não vão mais passar. Então, cuidado para não ter todos os ovos na mesma cesta. O coworking de saúde, com essa capilaridade, te facilita Sim, bastante a sim. vida e eu posso atender em outros lugares, Sim. posso assinar outros modelos diferentes. Legal. Então, esse é um primeiro ponto. Só, Outra só, coisa. só te interromper uma coisa, Claro. mas é um ponto super importante, né? Assim como todo negócio, tem risco. Você Sim, precisa saber calcular esses riscos, que é o que você perfeito. acabou de falar. É uma coisa que eu nunca tive essa percepção, mas se eu tenho consultório numa região e o meu contrato finaliza, ou muitas vezes o contrato vai, né, se estendendo de locação, mas o proprietário, por algum motivo, precisa do imóvel, ele pode te tirar. Sim, E aí você perdeu aquela localização. E se você não conseguir encontrar um escritório próximo, tem muito paciente que não vai, porque tem um lance regional ali na tem. medicina importante, né? Sim. Ou seja, esse é um risco, né? Sim. Até citando aqui, eu tenho uma amiga Sim. que atendia no consultório de um Hum. médico mais velho, alugava dele essa sala, e a filha desse médico terminou a faculdade. E aí ela resolveu começar a atender. E onde que ela Olha vai só, atender? No consultório do pai. Né? olha Naquela só. sala que estava alugada. O cara avisou, com tudo certinho, olha, minha filha terminou a Sim, faculdade, vai começar a atender aqui, eu vou encerrar o seu contrato. E deu um período lá de 2, 3 meses. Mas a menina precisou virar do avesso para conseguir nossa, voltar a atender. E um tudo bem, porque era abraço. uma região bem central e que tinha Sim, várias outras possibilidades. Mas foi um estresse, foi ali um trauma que ela sim, precisou sim, passar. A gente até teve agora há pouco tempo, infelizmente, as enchentes no Rio Grande do Sul, sim. em algumas áreas que demoraram muito para se reconstruir, né? Nossa, não Alguns tinha prédios pensado. comerciais aí, sei lá, incêndios, qualquer coisa que possa acontecer, Uhum. numa catástrofe maior, e de Sim, repente aquele prédio ali fica inviabilizado. E aí você precisa trocar de uma hora para outra, e, olha só. e- e no seu entorno ali não tem uma outra disponibilidade, não tem uma Sim, outra facilidade. Então, esse negócio é sempre arriscado, sem dúvida risco. nenhuma. A gente não pode lidar com essa situação, ficar com medo disso, Sim, mas precisa sempre ter uma antena ligada para estar em algum outro lugar. importante. Então, esse é um primeiro ponto, né? A questão da localização. O fato de você, se você ainda está em locais que te remunerem menos, mesmo que você goste muito de Uhum. trabalhar, que legal, não sei o quê, mas pense na possibilidade de repente fazer essa transição, de ficar mais fixo no seu consultório privado, Perfeito. eventualmente até de fazer atendimentos sociais, né, atendimentos de Sim, graça, pegar um período específico ali, ou atender, sim, sei lá, 5, 7, 10 pacientes de graça por mês, sim, porque com isso você vai ter uma satisfação e vai devolver para o mundo aquilo que o mundo está te sim, entregando de positivo. É muito gostoso também poder fazer caridade, fazer sim. beneficência, aí vai do coração, da religião, da mente de cada um, né? Cada um tem um caminho diferente para seguir. Uma outra ferramenta, sem dúvida nenhuma, é mudar o valor, né? Você acaba selecionando, às vezes, alguns pacientes e fazendo pela precificação. Olha, puxa, hoje eu sou um cara mais requisitado, eu tenho uma quantidade maior de pacientes aqui no meu consultório, ao invés de 400 eu quero cobrar 500. Talvez uma parte dos seus pacientes, ali 5, 10%, 20%, não passem mais com você porque preferem um valor mais baixo ou não tem condição de pagar. E aí você pode ou Perfeito. dar um desconto ou realmente pedir para esse paciente, sugerir que ele passe com algum outro colega, indicar até uma outra pessoa de confiança. Então essa é uma forma também de restringir. E a outra forma de restringir é você ter uma agenda fixa. Sim. Olha, eu atendo aqui 4 períodos por semana, eu já tenho meus 5, 10 pacientes que eu atendo cada um desses períodos e não vou atender mais. Uhum. Se o paciente precisar de um encaixe, de uma urgência, eu posso até fazer algum ajuste aqui e ali, mas marca para daqui um mês, marca para daqui 2 meses, para daqui 3 meses. Possivelmente, alguns desses pacientes podem não querer seguir com você, mas Uhum. aí entra o problema
melhor problema de todos, vamos dizer assim. Sim. É quando você já alcançou um sucesso profissional tão grande que você precisa começar a pensar em equilibrar isso com a sua vida pessoal. Porque nós temos Perfeito. aqui no Brasil, não só na área médica, na área corporativa também, muitas outras áreas, direito, parte bancária, etc., né, na parte financeira, a gente tem muito esse negócio parecido com os americanos, de trabalhar, 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 ganhar, Uhum. ganhar, ganhar, guardar, 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 né, ou gastar um monte, gastar tudo que Sim. se ganha também. Às vezes acontece, o pessoal não tem uma educação financeira tão boa, mas sem ter um limite. Hum, E será que eu preciso ganhar, vou chutar um número grosseiro aqui, tá? tá. Será que eu preciso ganhar 70 mil reais por mês? Eu não gasto isso. Eu talvez nem nunca vá gastar. Hum, Se eu ganhar 60, vai puxar para baixo, 10 mil reais, né? Tirar aí 15% do valor. Será que eu não vou ser tão feliz quanto? Ou hum, até mais feliz? Por quê? Porque eu posso não ter esses 10 mil reais a mais, sim. mas em compensação eu chego uma hora mais cedo em casa todo dia Olha, e eu vejo o meu filho acordado. olha Eu que pego legal. ele na escola e eu consigo levar ele para o clube, consigo levar ele para o Sim, parque, consigo levar ele para assistir um filme, uma peça de teatro. Então eu vou chegar em casa um pouco mais cedo, eu vou poder cuidar melhor da minha esposa, eu vou poder cuidar melhor da minha filha, eu vou poder colocar ela para dormir. Ou eu não vou precisar sair de casa às 6 da manhã todos os dias, eu posso sair às 7, sim, às 8, e eu vejo a criança acordando, eu consigo levar ela para a escola, eu consigo fazer compra no mercado, não preciso delegar isso para sim, uma terceira pessoa. Então, esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional sim. é algo que não tem preço. Com Né? Eu fiz certeza, uma né. conta aqui, joguei um valor de 60, 70 mil reais, são valores bastante altos, sem dúvida Sim. nenhuma. É uma minoria minúscula do Brasil que ganha isso, inclusive na área médica, né? São Uhum. poucos médicos que ganham tudo isso. Chutei valores quaisquer aqui, que não tem nenhuma relação Sim, com a para minha dar um realidade exemplo. hoje, mas só para dar um exemplo, de qualquer maneira, dá para perceber essa diferença, né? Que E legal, de sim. 70, de repente, cai para 40, falando, ó, 35, vai metade. Pô, 35 mil reais é muito dinheiro. Sim. É o suficiente para eu pagar as minhas contas todas, viver num lugar confortável, de repente até guardar um pouquinho, investir um pouquinho para o futuro, mas eu vou ter 2 períodos livres por semana para poder cuidar de mim, para Uhum. poder cuidar da minha saúde, para ir ao médico, para ir ao cartório, para ir ao banco, para descansar, para tomar uma Uhum. cerveja com os amigos no final na sexta-feira à tarde. Com Então, certeza. tudo isso é o problema que a gente quer alcançar, né? É o Sim. problema que todos nós desejamos ter. É chegar num ponto em que eu possa pensar, falar, opa, calma, eu posso diminuir meu ritmo, que eu estou ganhando o suficiente para poder ter segurança, para ter equilíbrio, e aí, de repente, é isso, fazer esses ajustes ou de volume de atendimento, ou colocar alguém mais jovem para te ajudar, Sim. né, para fazer alguns atendimentos, ou, de repente, contratar uma enfermeira com uma boa formação para fazer um Hum. pré-consulta com o paciente, para que a sua consulta não precise Hum. demorar tanto tempo. Isso é uma estratégia Interessante. interessante também, que poucas pessoas fazem, mas que é muito prática, que funciona Sim. bem. Por exemplo, a minha consulta hoje, o paciente entra no consultório, eu pergunto tudo. Pergunto nome, idade, se é casado, nome de Uhum. filho, aonde trabalha, de repente se tem um sotaque diferente, se Sim. veio de algum outro lugar, de algum outro país, de algum outro estado. E eu desenvolvo um pouco essa conversa. Isso eu gosto de fazer. Mas eu gasto um pouco de tempo da minha consulta perguntando também se o paciente tem alguma doença, se ele tem alguma alergia, se ele já Sim. fez alguma cirurgia, que remédios que ele toma. E isso, de repente, toma 10, 15 minutos de cada consulta. Se a minha enfermeira fez isso numa sala ao lado, já anotou todas essas Sim. informações antes, eu consigo economizar 10, 15 minutos por consulta. Uhum. E se esses 10, 15 minutos forem multiplicados por 10 consultas no dia, Poxa. eu tenho 2 horas a mais para atender mais 2 ou 3 pacientes. Sim. Então é questão de produtividade, né? Eu não quero correr, mas eu posso trocar algum tempo de qualidade Sim. para atender mais pacientes. Então são estratégias Sim. que podem ser pensadas também. Sim, e isso é muito legal, eu não tinha nem pensado nisso, ou seja, a gente muitas vezes pensa só na secretária, né? Mas você tem uma série de coisas, e aí não vou nem começar a falar de inteligência artificial, ainda que a gente sabe que é um mundo enorme que Sim. tem, talvez a gente fale um pouquinho aqui, mas assim, você acabou de falar uma coisa muito interessante. Às vezes uma enfermeira ela consegue fazer um pré-atendimento que vai conseguir fazer com que você ganhe ali uma eficiência maior no consultório. Sim. Muito legal. Tem médicos que têm formulários, né, que mandam, Sim, médicos e outros profissionais de saúde, nutricionistas, por exemplo, psicólogos, têm um formulário que manda pela internet, quando sim, marca a consulta já chega o formulário para o paciente, mas eu sim, acho, eu pessoalmente, eu acho isso pouco pessoal, eu tá, acho isso muito linha de produção. sim, Funciona para algumas pessoas, é muito legal, ok, cada um tem a sua forma de atender, como eu disse, a gente entrega as ferramentas e cada um usa da forma como sim, entende sim, que seja mais adequado. Mas ter uma secretária que faça esse tipo de cuidado, ou ter uma enfermeira, ou até, de repente, um médico mais jovem que está começando a carreira, que quer também aprender com a gente, que quer me ver depois, vai me enxergar como um mentor, alguma coisa parecida. sim, Mas olha, eu comecei a aprender com esse cara, que legal, olha, me que desenvolvi bacana. baseado como eu tive os meus mentores. É um caminho interessante, é uma Que forma legal, interessante. muito bacana, né? Mas